Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes e espectadores do Viva Voz. Boa tarde, Vera. Você sabe que eu fico cansado só de ver as fotos que a Vera posta malhando. Não, e é todo dia, né? O que mais me impressiona é a regularidade. Poxa. Gente, mas eu só voltei a treinar, na verdade, propriamente, na segunda-feira. Antes eu tava ali fazendo alguma coisa de manutenção, porque eu tinha feito uma cirurgia. Então eu já tava morrendo, na verdade, achando que eu tava fazendo pouca coisa. Essa semana eu tô feliz. Mas estava fazendo pouco, mas estava fazendo sempre. Isso é que é importante. Verdade. Isso é verdade. Bom, para um pouco aí, Vera. Não para não, Vera. Que para um pouco. Tá ótimo. Vou falar pro Márcio Atala me chamar no programa dele. Boa. Isso aí. Bom, e o Alckmin, hein, Vera? Ele falou como é que, se Deus quiser, Lula vai salvar o Brasil? Lula vai ser eleito para salvar o Brasil. Você pensou que você ouviria essa frase na sua vida, Carlos Alberto? Como as coisas mudam, né? Exato, vinda do Alckmin, misturando Deus e Lula na mesma frase, né? Deus, Lula, Alckmin, Brasil. E o Brasil, Deus, Lula e o Brasil em sintonia. Segundo Geraldo Alckmin, ele que é um católico fervoroso, a gente sabe disso, sempre foi visto pelos petistas como à direita dentro do próprio PSDB, né? Se você fizesse um espectro ali social-democrata, o Alckmin era considerado pelos petistas a ala à direita do PSDB. Estava à direita do Covas, à direita de José Serra, e foi ele quem introduziu, por exemplo, o João Dória na política, para desespero de alguns tucanos tradicionais na ocasião, porque os tucanos realmente, com uma história social-democrata, achavam o Dória muito à direita para o PSDB, e foi o Geraldo Alckmin quem o lançou. E foi também um dos tucanos que fizeram a campanha mais dura antipetista, uma coisa que o Serra sempre hesitou em fazer, o próprio Fernando Henrique sempre transitou ali numa linha de diálogo com o PT por um bom período, fez uma transição boa com o PT, e o Alckmin era dos mais aguerridos antipetistas dentro do PSDB. A campanha de 2006 teve muito esse viés de atacar o PT e vice-versa. O João Santana, que era o marqueteiro do Lula em 2006, foi para cima do Geraldo Alckmin, acusando de ser contra o Bolsa Família, de que caso ele fosse eleito privatizaria tudo e acabaria com a Petrobras, com o Banco do Brasil, a ponto de obrigar a que ele, Geraldo Alckmin, vestisse uma fantasia lá com as logomarcas das empresas estatais. Então tem todo um histórico de enfrentamentos entre o PT e o PSDB e entre o PT e o alquimismo dentro do PSDB, que não vai poder ser só colocado para debaixo do tapete. Eles vão ter de discutir isso de alguma maneira. Nesse mesmo discurso em que ele enalteceu o Lula e fez até uma brincadeira, né? Uma hora ele falou que é o óbvio ululante, com o perdão do trocadilho e tal, arrancou risos ali na plateia de novos amigos. Ele, Geraldo Alckmin, começou a fazer uma explicação do porquê dessa união que para muitos vai soar esquisitíssima. E ele falou que é preciso ter compromisso com a democracia. Essa é uma parte substantiva do discurso dele, que, se bem trabalhada, pode fornecer ao eleitor, tanto petista que não suporta o PSDB, quanto o eleitor do Alckmin que não suporta o PT, uma explicação do porquê dessa aliança. Ele diz, olha, quando você questiona o resultado das eleições, quando você questiona as instituições, você está brincando com a democracia. Eu e o ex-presidente Lula já tivemos um passado de enfrentamento duro, porém, sempre foi um divisor de águas o respeito à democracia. Os dois sempre coincidiram nesse aspecto de respeito e de defesa da democracia. Então, deverá ser por aí o discurso aliado ao fato de que eles vão dizer que é preciso tirar o Brasil do bolsonarismo. Mas tem também, Vera, como você mesmo notou,
tirar São Paulo do, como é que chama o bolo? Tucanistão. Tucanistão. E o Tucanistão, que tucanistou muitos anos em São Paulo, é o Alckmin, né? Se ele está falando dessa analogia pensando no Afeganistão, né? E eu imagino que seja, pode ser também Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão, tem outros ãos aí no mapa do mundo, mas ele deve estar pensando no Afeganistão. Então, os talibãs são os tucanos. E o Talibã que mais tempo ficou no comando no Tucanistão se chama Geraldo Alckmin. Ele foi vice do Mário Covas, depois ele assumiu o mandato do Covas e depois ele foi eleito para outros mandatos só dele. Então, para um e depois para mais 2. Então, é muito mandato. São 12 anos de governador, 14 anos de governador, né? Se fosse uma ditadura, ele é o ditador que mais permaneceu no poder. Então, isso vai ter que ser explicado em algum momento. Olha, é Tucanistão? Vai criticar tudo que o PSDB fez em São Paulo, e tem muitas coisas para serem criticadas? Vai criticar o atraso do Rodoanel, o atraso do metrô, vai criticar o caso Alstom, vai criticar vários assuntos nos quais o PT e o PSB sempre bateram? Tem como criticar, mas aí não vai poder tirar o Geraldo Alckmin da foto, como se faz aí em alguns revisionismos históricos, como se fez, por exemplo, no stalinismo. Você arranca da foto o Geraldo Alckmin, deixa lá só o Mário Covas, o Serra, o Montoro e o João Dória. Não vai funcionar dessa maneira, né? Mesmo porque tem inúmeras fotos do Alckmin com o João Dória tomando cafezinho em padaria. Quem lançou ele na política, o Dória era um empresário, não estava nem aí para a política. Quem trouxe ele para o seio do partido foi o próprio Geraldo Alckmin. Então vai ter muita coisa para discutir. Imagino que eles vão tentar um discurso uníssono para enfrentar essas contradições, mas muitas vezes, Sardenberg, essas coisas são aceitas em nome de uma aliança maior. No Chile agora, por exemplo, houve aliança. Em Portugal a gente viu alianças aí recentes entre direita e centro, direita e centro-esquerda. Então tem como fazer se você explicar de uma maneira honesta e sincera ao eleitor. Se você tentar fazer um bem bolado e fingir que nunca tiveram diferenças e sempre se amaram, o eleitor vai perceber que tem alguma coisa errada nessa história e não vai engolir a aliança, como também já aconteceu na história recente do Brasil, com tentativas meio canhestras de você promover alianças entre pessoas que sempre se odiaram. Tá certo. Bom, a ver como anda a campanha e de todo modo é certo que o Alckmin é o vice, né? Não há mais dúvida nessa altura. Toda a solenidade, né, todo o cerimonial está sendo encaminhado para isso. Ele não faria essa guinada de 180 graus na sua trajetória se não tivesse muito certo de que vai ser ele o vice. Na próprio discurso, a Gleisi Hoffmann, que não era uma entusiasta dessa chapa, teceu loas ao Alckmin e disse que o Lula mandou um abraço afetuoso para ele, etc. O Carlos Siqueira fez uma menção a essa necessidade do Alckmin estar nessa chapa que vai alargar o espectro político e superar esse momento do Brasil. Então ninguém falou explicitamente, o momento ainda não é esse, mas está tudo sendo construído para ele ser o vice. Eu não acredito que ele vá levar uma rasteira a essa altura do campeonato. Seria aí um jogo baixo e sujo na política, que não é o que o Lula vai fazer, pelo que me dizem todos os petistas com os quais eu converso, que o Lula está muito decidido, inclusive, a enfrentar resistências que já surgiram e continuarão no próprio PT, é o nome do Geraldo Alckmin. Perfeitamente. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, queridos. Até amanhã. Um ótimo jornal para vocês. Até amanhã, Vera.